ler com vocês, irmãos e irmãs, é um texto da Bíblia, lá no livro de Números, capítulo 20, versículo 1. É um texto muito interessante da gente ler, né, da gente ver isso aí tudo. Então fala assim, olha, presta atenção. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Então presta atenção. O povo saiu do Egito, mas começaram a murmurar, reclamar, brigar. E Moisés já estava bravo com aquele povo, né? O povo não era fácil, né? Então, foi nesse contexto aí que Moisés então foi perante o Senhor. Verso 7, disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará então a sua água. Assim lhes tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés então levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Olha que coisa interessante que aconteceu naquele lugar. Coisa muito séria, né? Moisés, homem de Deus, praticamente um tipo de Jesus Cristo do Antigo Testamento, com tantas características iguais. Moisés, que quando nasceu foi perseguido por Faraó, que mandou matar todos os meninos. Jesus, quando nasceu, Herodes mandou matar todos os meninos. Moisés tirou o povo do Egito, da terra de escravidão. Jesus tirou o povo do pecado, da escravidão do pecado. Moisés estava ferindo a rocha. Jesus é a rocha ferida por Deus para dar vida ao mundo. Que coisa, né? Um homem desse não é fácil não, né, irmãos? Mas é nota 10 no Enem, não é? Quem fez Enem aqui? Ninguém fez Enem aqui esses dias? Sério, gente? Hã? Ah, é verdade, quem fez saiu, né? Quem fez saiu. Aqui só tem velho, né, irmão? Só tem velho. Só tem velho aqui, não é possível. Homem de Deus, 10 do Enem, etc e tal. Mas irmãos e irmãs,
quanta coisa errada a gente faz na vida. Não é verdade? Parou para pensar? Você já fez alguma coisa errada na vida? Sim ou não? Ó, de manhã o povo participava, viu? Quero que vocês participem, porque não vão perder para de manhã, né? Muito bem, começar de novo. Vocês já erraram na vida? Pois é. Moisés, homem de Deus, firme, andando. Povo murmurando, povo difícil. Moisés bravo. Vou ter que orar ao Senhor, falar com o Senhor, porque o Senhor tem que dar uma solução para esse negócio. Vai lá falar com o Senhor. O Senhor fala para Moisés: eu vou dar água para esse povo, e o povo vai ver que eu existo, cuido deles. Vai lá, fala a rocha, jorrará água, e eles vão ver. Aí Moisés, cheio da confiança, né? Cheio da autoconfiança, resolveu que ia fazer as coisas por si mesmo. Afinal de contas, o seu melhor amigo, Deus, resolveu ajudá-lo. Chega Moisés e já começa a falar para o povo, na ira, na carne. Que vocês, se vocês lembram, como é que Moisés falou para o povo? Vocês lembram? Vamos ver. Quem falou aí? Como é o seu nome? Emerson. Você viu, Emerson? Moisés chegou lá, Emerson, e falou assim, ó: seus rebeldes. Que nem o pastor Beto faz quando vocês começam a fazer coisa errada. Seus rebeldes. Meteu a boca do povo. Depois pegou o bordão, falou: quero ver agora vocês. Pegou o bordão e pá, pá, saiu água. Deus olhou lá de cima e olhou e disse para Moisés: o que Deus falou para Moisés fazer, irmãos e irmãs? Fala, rocha. O que foi que Moisés fez? Bateu na rocha. Foi uma coisa muito sutil, mas as coisas sutis é a que mais enganam, sabia? Se você contar uma mentira muito parecida com a verdade, é essa que cola. Você não adianta contar uma mentira muito na cara. Por exemplo, vem aqui, Emerson, lá fora tem um elefante voando. O que o Emerson vai dizer? Não, isso é de brincadeira, elefante voando. Não. Mas se contar alguma coisa para ele diferente, bem parecida com a verdade, vem cá que tem um elefante lá fora, não sei de onde surgiu, mas tem um elefante lá fora? Tem, acho que eu vou lá ver. Aí começa a ficar parecido com a mentira, que é a verdade junta, aí começa. Aquilo, ao receber as instruções ali claras, Moisés, nesse momento de frustração, errou. E o erro tinha razão de ser. Uma coisa interessante do erro de Moisés foi que ele demonstrou claramente falta de fé. Porque ao bater na rocha, Moisés demonstrou ali que ele, com a sua força, tinha feito aquilo acontecer, ao invés de confiar que Deus iria fazer. Talvez ele teve, segundo o que a gente percebe na leitura da Bíblia, talvez o bater daria mais poder do que ele simplesmente falar a rocha. Porque se eu falar, sabe o que vai acontecer? Não tem essas coisas? A gente duvida às vezes de milagre. Às vezes a gente duvida. Não, se eu for lá e falar, não vai acontecer, sei lá se isso vai dar certo, eu vou bater nessa rocha, pronto. Tem mais barulho, né? Porque às vezes as coisas de fé a gente acredita que são aquelas que tem mais barulho. Você não concorda comigo? Às vezes é assim. Uma vez eu fui orar numa praça com um sujeitinho, ele já estava meio alterado, sabe? Estava meio alterado pelo álcool. E aí, passando pela praça, ele me abordou, tal, começou a falar, e virou, mexeu, eu falei que era pastor, então faz uma oração por mim, pastor. Aí eu peguei e fiz oração para ele. Peguei, coloquei a mão no ombro dele: Senhor, em nome de Jesus, apresento aqui essa pessoa no teu altar, das tuas mãos. Então eu orei com ele, e depois terminou, amém, em nome de Jesus. Olhei para ele, amém. Ele olhou para mim e disse assim: só isso, pastor? Como só isso? Sei lá, você orou muito fraco. Aqui é oração forte. Aí eu olhei para ele e falei assim: quer saber, vem cá. E ele comecei a dar os gritos lá dele, ele falou assim: agora sim, pastor. Tá bom.
eu acho que a Moisés talvez tenha pensado mais ou menos parecido. Só falar não resolve muito. Eu vou dar uma pancada, dar uns gritos aqui. Falta de fé, Moisés. Agiu por conta própria, como se a água fosse depender da sua ação. Também, lógico, como vocês viram, foi uma clara desobediência à ordem do Senhor. Deus havia dado aquela instrução específica para ele: fala à rocha e eu serei santificado à vista deles. Na verdade, o que Deus estava dizendo é: fala à rocha e eles verão o meu poder, mas não o seu, o meu, e vão crer que eu estou com eles. E assim eu serei santificado, ou seja, eles verão a minha autoridade e aquilo será o suficiente. Mas Moisés desobedeceu. Mas a água foi. A água foi. E depois lá no texto que vocês leram está escrito: e o Senhor foi santificado. Porque afinal de contas, Moisés falou em nome do Senhor. Falou em nome do Senhor. E aí, então aquele momento era um momento decisivo. Ao bater na rocha, era uma desobediência. A outra coisa, claro, é a irritação clara do homem, né, irmão Zebas? Você já ficou irritado alguma vez? Ou só eu? Foi irritado? Você faz umas coisas na irritação e depois se arrepende? É ou não é? É assim. A atitude de Moisés ali demonstrava essa impaciência, porque ele cedeu à pressão, caiu na tentação de forma impulsiva e foi. Isso foi interessante. E depois a arrogância do Moisés. Moisés, ao bater na rocha, de certa forma, colocou no lugar de Deus. Se colocou no lugar de Deus. E as consequências disso vocês perceberam, né? Primeiro, foi privado de entrar na terra prometida. Pode ver depois, quando começa o livro de Josué, no momento em que Moisés morre, Deus levanta Josué e fala: agora o povo vai. Quando Moisés e Arão morreram, assim abriu a porta para a terra prometida. E ele foi privado de ver. E também foi exemplo ruim para o povo. E o lembrete a ele da impotência de fé. Que coisa, né? Quantos erros metidos ali, né? Naquela situação de Moisés. E eu fico pensando em Moisés. Talvez ele tenha pensado assim: meu Deus, como eu errei, né? Como eu errei. Se eu não tivesse errado, o povo teria entrado na terra antes. Se eu não tivesse errado, o povo não estaria sofrendo neste lugar. Se eu não tivesse errado, minha vida veria antes de morrer a terra que Deus me prometeu. Ah, se eu não tivesse errado. Ah, se eu não tivesse errado. Coisa interessante, né? Todos nós temos um se na vida. Ah, se. Todos nós cometemos muitos erros na vida. É ou não é verdade? Cometemos erros. Fazemos o que não deveríamos fazer. Falamos o que não deveríamos ter falado. Mudamos situações que não deveriam ter sido mudadas. Só que muita gente, irmãos e irmãs, ficam, pelos erros da vida, eles param de viver. Ficam só lamentando lá atrás, né? Ah, se eu não tivesse feito. Ah, se eu não tivesse feito. E ficam na vida toda patinando, não sai do lugar, não prospera, não vive, porque ficaram errando. Ou não errando, olhando para trás e remoendo os erros. É triste, né? Aqui no livro tem algumas situações interessantes que eu coloquei aqui para nós. Bem interessante, que você vai ver o seguinte: todos passam por alguma situação como assim: relacionamentos perdidos, mudanças de rumo mal feitas, investimentos desastrosos, um mau relacionamento com os pais que partiram, e muitas vezes nós não tivemos possibilidade de reconciliação, e por aí segue os acidentes de percurso. Gememos vida fora, despejando cargas muito ruins no organismo, com um pensamento do tipo: ah, se eu tivesse esperado um pouco mais. Ah, se eu não tivesse investido tudo. Ah, se eu tivesse escolhido aquela outra pessoa.
Quando eu preguei isso lá na Central, lá da Curitiba, na verdade foi muito antes do livro, porque quem me dá a matéria-prima para os livros é a igreja, né, irmão? É a experiência da igreja. Aí uma vez eu perguntei para uma reunião de mulheres lá da igreja, né, e as mulheres já, né, com já a idade mais de 60, eu falei, quem de vocês já errou na vida aqui? Muitos ergueram as mãos, eu já errei, já errei. Aí uma levantou a mão e disse, pastor do céu, olha só, eu tive 6 namorados. Falei, nossa senhora, essa irmã, que coisa é isso, minha senhora? 6 namorados? E o duro, pastor, que eu casei com o homem errado. Eu falei, eita fubá, né? Ah, se eu tivesse escolhido aquela outra pessoa, quem nunca, né, irmãos? Quem nunca, às vezes, seja no momento de ira, seja no momento de crise, seja no momento que a gente passa da vida. Ah, se eu tivesse aceitado aquela vaga. Ah, se eu não tivesse mudado de casa. Isso aqui é meu e da minha mulher. Aos 3 meses atrás, a gente foi em Guarapuava pregar. Aí quando nós chegamos assim na entrada da cidade, viu, pastores? Nós comentamos como a gente faz. Que tempo maravilhoso nós passamos nessa cidade, né? Eu falei, é verdade, um tempo maravilhoso. 10 anos assim, graciosos da nossa vida. Aí eu disse, mas teve um detalhe. Por muitas circunstâncias que apareceram, nós mudamos de casa umas 6 vezes. Em 10 anos. Quase uma por cada 2 anos. E aquilo foi esquisito, né? Falei, se a gente tivesse mudado tanto, teria tudo sido 100%. Né? Aí a gente ficou pensando nisso. Mas sabe, irmãos e irmãs, por muito tempo da minha vida, né, a minha esposa sabe, eu fiquei com isso na minha cabeça, na minha vida. Ai, se eu não tivesse, se eu não tivesse mudado daquela primeira casa, eu fiquei pensando nisso muito tempo na vida. Se eu não tivesse mudado da primeira casa, teria ficado só naquela, não tive mudado tanto. E mudar, você sabe que gasta dinheiro, não é verdade? Sim ou não? Cortina nova, tapete novo, coisa nada, né? O aluguel que era caro, ficou baratinho. E aquilo ficou na minha vida muito tempo. Até que um dia Deus falou para mim assim, viu, só vai ficar com essa coisa aí até quando? Essa coisa o quê? Essa coisa da casa aí. Aí Deus tratou comigo. Mas são coisas que a gente vive. Se eu tivesse mudado. Se eu tivesse saído um pouco mais cedo, não teria batido o carro. Aconteceu com vocês isso? Sim ou não? Não? Com ninguém? Chega, sai para trabalhar, pum. Aí você fala, puxa, se eu tivesse tomado aquele café com a minha esposa, aquele café com o meu marido, não teria feito isso. E tem a turma do golpe. Não vou perguntar não que caiu um golpe não, porque como vocês vão ver, é muito vergonhoso, né? E a turma do golpe? Né? Então, eu vou perguntar, mas você só respira para dentro, não precisa se manifestar não. Quem aqui já caiu num golpe, vai ser curado desta noite. Porque não tem nada pior da vida de uma pessoa que cair em golpe, né? Porque o que é cair em golpe? Cair em golpe já diz tudo. Eu fui burro, né? Eu não penso assim? Pô, eu fui um burro. Fui burro. Por que eu fui dar atenção para isso? Por que eu fui atender isso? Por que eu fui transferir? Por que eu não perguntei? Por que eu não liguei de volta? Né? Por que eu cliquei? E se eu tivesse feito diferente? Sabe, irmãos e irmãs, o e se é muito ruim na nossa vida, não é verdade? O e se, a gente para de viver por causa disso. A gente vê o quanto é prejudicial em nossas vidas quando a gente fica preso no e se. Porque o e se, ele te deixa sem viver. O e se te deixa depressivo. O e se te faz remoer coisas do passado que já estão no passado e você não pode fazer mais nada, certo? Ou você pode fazer alguma coisa? Não pode fazer mais nada. Já está no passado, já aconteceu. Você não tem mais poder sobre aquilo. Aquilo já foi. E o que deve acontecer com o passado é ficar no passado. Não olhar para trás. Porque olhar para trás é prejudicial para a nossa vida. Você está dirigindo, só tem 2 espelhinhos bem pequenininhos para você olhar para trás. É para só dar uma guiada em você quando está dirigindo. Não é para você ficar olhando para o retrovisor. Porque se você olhar no retrovisor o tempo todo, você bate.
É para frente que você tem que olhar, não é verdade? É sempre para frente, para frente, para frente, sempre para frente. Deus fala conosco isso. Meu filho, minha filha, seja o que for que você tenha passado ou vivido, não olhe para trás, olhe para frente. O apóstolo Paulo, ele fala muito bem para nós, quando ele, por muito tempo a igreja culpou o apóstolo Paulo, simplesmente porque ele antes era um perseguidor da igreja, e naquele momento, ele passou a ser um pregador do evangelho. E muitos lugares por onde ele passava, o povo olhava para ele e dizia assim: mas quem é você, homem, para vir aqui falar de Jesus para nós? Você ajudou a matar muitos crentes. E aquilo vinha como pedras sobre o apóstolo Paulo. Até que um dia ele resolveu, está lá em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para a plena, soberana vocação que está em Cristo Jesus. É esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E depois de um certo momento da Bíblia que ele fala: as coisas para trás são para mim como esterco, para ganhar a Jesus. Ou seja, eu só olho para trás se aquilo lá atrás for tão ruim a ponto de me fazer desejar mais a Jesus. Isso eu olho para trás. Mas não olho para trás para ficar me culpando ou buscando aquilo que muita gente já esqueceu e eu deveria ter esquecido, e Deus muito mais já esqueceu, porque Deus é um Deus de restauração. Amém? Deus é um Deus de vida, restauração, coisas novas, do amanhecer, do domingo. E não é o Deus da morte, que faz o ser humano só olhar para trás, mas ele faz: olha para frente, que eu estarei com vocês, né? E a vida que vai sempre para frente. E nós não podemos ficar olhando lá para trás para as coisas que aconteceram, que passaram, que fizemos, certo ou errado, seja sucesso ou seja fracasso, porque muitos olham para trás e ficam deprimidos pelo fracasso que tiveram, mas outros também olham para trás deprimidos pelo sucesso que tiveram e que não se repete hoje. Não é verdade? Tem muita coisa na nossa vida de sucesso que não vão se repetir, né? Nós pastores, tem igreja que ficou, que vai, que vem, mas que foram no ministério um grande sucesso, mas o sucesso ficou, passou, nem sempre se repetirá no futuro. Você tem um bom emprego, talvez você não tenha tanto sucesso na vida, né, como teve no passado. Ah, mas por que nunca é como antes? Não, como antes já foi, agora é como será. Amém, irmãos? Como antes não me pertence mais, já foi. Seja fracasso, seja sucesso, o que eu tenho que fazer, que você tem que fazer, é olhar para frente e ficar e permanecer com os olhos fixos em Jesus, que é aquele que te toma pela tua mão direita e fala: vem meu filho, vem minha filha. Isso é bom, não é, irmãos e irmãs? Olhando para frente, não ficar angustiado ou amargurado com o sucesso de trás, jamais, não é? Moisés pode ter aprendido muita coisa, ele podia ter aprendido a importância da obediência, com certeza ele aprendeu. Ele também aprendeu a viver pela fé, porque muitas outras coisas ele fez. Ele aprendeu talvez na sua liderança a controlar as suas emoções, mas as coisas que ficaram, ficaram. Ele já havia feito, batido na rocha, não tinha mais jeito, já foi. E Deus já havia dito para ele o que iria acontecer, não tem como olhar para trás, não tem mais o VAR, né? VAR é só para estragar o futebol. Vai perder a graça do futebol, né? Pelo amor de Deus, um risquinho de nada no dedo e o cara fala que já anulou o gol. É brincadeira, mas tá bom, né? Fazer o quê? Não tem VAR na nossa vida. Ó, voltou, tudo volta. Lembra? Quem era da época do tudo volta aqui? Erga a mão, velho. Ah, dinossauro, o que mais? Dinossauro, o que mais? Dinossauro? Eu, dinossauro? A gente brincava as brincadeirinhas, não valeu, tudo volta, não quer, valeu, não valeu, não valeu. Na vida não tem isso. Na vida foi. Não tem tudo volta, não tem VAR. Vai. É assim que ele diz para nós, irmãos e irmãs. Vá para frente, esqueçam para trás. Quantas coisas Jesus teve que curar os discípulos, né? Pedro é outro exemplo de cura e de erro. Meu Deus, Pedro estava andando com Jesus, né? Ele estava na alta, Jesus estava bem importante, Jesus estava famoso,
E aí, Jesus resolve dar um título para a pessoa, para o Pedro. E Pedro vem cá dar um título. Quem assistiu aqui o The Chosen? Assistiram? Você lembra do capítulo que Simão vira Pedro? Será? Então, tem um capítulo que Simão vira Pedro. E aí o povo vai chamar ele de, ô Simão, vem cá. Ele, Simão não, Pedro. Ô Simão, vem cá. Estava estranhando? Simão não, Pedro. A rocha. E aí Deus dá um título para o sujeito, né? Que era humilde e ficou arrogante. Porque diz que humildade, sabe o que é humildade? Você sabe o que é humildade? É aquela característica que quando você percebe que tem, já perdeu. Pedro era assim, era humilde. Deu um títulozinho para ele, pronto. Já não era mais. Aí ele falou para Jesus, Jesus estava pregando, muitos discípulos foram embora. Um foi para lá, outro foi para cá, e foi todo mundo embora, ficou só os 12. E aí Pedro chega e fala assim, e alguns discípulos chegam e falam assim, Jesus, todos foram embora, só sobraram nós. O que nós vamos ganhar com isso? Aí Pedro interrompe e fala assim, e Jesus fala assim, a pessoa vai ganhar nessa vida 100 vezes mais e depois a vida eterna. Jesus fala isso para eles. E depois Pedro olha para aquele povo que foi embora e falou assim, Jesus, presta atenção. Ainda que todos te deixem, eu jamais te deixarei. Aí Jesus olha para Pedro, conhece o ser humano, tipo Moisés que bateu na rocha. Jesus olha para o Pedro e fala assim, Pedro, vou dizer uma coisa a você. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Pensou? Não vou te negar. Tá bom. Jesus é preso. Pegam Jesus, os discípulos fogem. Pedro se manda, né? Está lá, enquanto está acontecendo aquele furdúncio todo, de repente alguém olha e fala assim, eu te conheço. Você andava com Jesus. Ele, de jeito nenhum, eu não ando com Jesus. Não andei com Jesus. Sai correndo, foi para outro lugar, chega em outro lugar, outro vem e chega. Você já te vi antes, você viu não? Aí Pedro olha para ele e fala assim, você já me viu na novela das 8, acho, né? Talvez, galã. Não, você é Jesus, você andou com Jesus. Não sou eu. Sai correndo, chega no lugar, outra pessoa olha para o Pedro e fala assim, não, você é Pedro, você é um daqueles que andava com Jesus. O seu jeito de falar te denuncia. Pedro olha para o cara e fala assim, eu não andava com Jesus. O que acontece? O que acontece? Quem imitar um galo aí vai ganhar um livro. Quem pagar o mico imitando um galo ganha um livro. O pastor Paulo lá da igreja, lá, ele disse que o galo era uma corneta. Não sei que lá que disse que era uma corneta. Era troca de guarda, sei lá, uma coisa parecida. Mas vamos deixar essas coisas de lado. O galo é o marido da galinha mesmo, certo? Está tudo certo. O galo canta. Quando o galo canta, o Pedro cai em si. Pum. Ele cai em si. E a primeira coisa que ele fala é, eu não sou nada, não mereço nada de Jesus. Eu sou um traidor. E uma das primeiras coisas que ele faz, depois que Jesus desaparece, ele não sabia ainda se estava ressuscitado ou não, é ir pescar. Foi para a velha profissão dele. De repente um dia, pescando, não pegando nada de novo, né? Porque só pegava alguma coisa quando Jesus estava perto. Não pegando nada de novo, Jesus estava andando na praia. Pedro olha e chama eles. E eles falam assim, mas Jesus, você está vivo. E ele, sim, eu ressuscitei e tal. Ele chama Pedro para o lado e diga assim, Pedro, você me ama? Agora eu vou fazer a minha versão, porque a Bíblia é muito resumida. Jesus fala, Pedro, você me ama? Pedro olha para ele e fala assim, Jesus, o Senhor sabe o que eu fiz com você? Eu te traí, eu não sou digno, tu sabes que eu te amo. Jesus olha para ele de novo e fala, Pedro, você me ama? Pedro talvez fale de novo, mas Jesus, eu não consigo mais, eu errei com você, eu pisei na bola com você, eu não tenho mais condições de viver com você, por você, nada, eu sou um nada, eu sou uma porcaria. Jesus olha para Pedro de novo, conversa com Pedro e fala de novo, Pedro, você me ama? Aí Pedro cai em si, ele olha para Jesus e vê a restauração de Jesus na sua vida. Ele vê Jesus devolvendo a dignidade de alguém que errou,
Mas aqueles erros não poderiam definir Pedro, mas sim o amor que ele desenvolveria e teria para com Jesus. E naquele momento, se por 3 vezes Pedro negou Jesus, por 3 vezes Jesus afirmou o seu amor por Pedro. Não é Pedro que afirmou o amor por Jesus, é o contrário, é Jesus que afirmou o seu amor por Pedro. Irmãos e irmãs, para cada erro nosso tem muita restauração de Jesus sobre as nossas vidas, amém? Tá certo? Nós não precisamos viver escravos, ou como diz aquele escritor Augusto Cury, algoz de nós mesmos, porque o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Porque muitas vezes Deus nos perdoou, as pessoas nos perdoaram, tudo já passou, mas nós ficamos remoendo e sofrendo. Mas Deus não quer assim conosco, Deus não quer assim comigo, não quer assim com você. Amém, querido? Para a gente orar, eu vou compartilhar três coisas importantes que servem para a gente, que ajudam a gente a superar os erros da vida. Primeiro, quando eu e você sabemos que erramos bastante, podemos saber e desenvolver, seja gentil com você mesmo. Eu prometo que vou fazer isso só 3 vezes, que nem Pedro, tá bom? Mas fala para a pessoa do lado aí, seja gentil com você mesma. Fala. Isso. Olha só, você é tão gentil consigo mesmo quanto é com os outros? Se não, talvez seja a hora de começar. Enquanto não tratar a si mesmo com carinho, você não conseguirá largar o passado e seguir em frente. Certamente você conhece os defeitos dos amigos, parentes próximos. Isso significa que não se importa com eles? É claro que não. Pense assim de si mesmo, porque todo mundo é feito do mesmo pó. Quando alguém erra com você, você não diz, não se preocupe com isso, vai dar tudo certo, você vai superar, não fique preocupado, não se culpe. Não é assim que a gente faz com os outros, que erram com você, ou que você quer uma reconciliação, ou você vê alguma pessoa sofrendo? Não é isso que você faz, que eu faço? Não se preocupe, vai dar certo, vai superar, você não é assim, todo mundo erra. E com você? Será que você pode fazer isso com você mesmo? Será que você pode olhar para você mesmo e falar assim, olha, você vai superar, vai dar certo, foi só uma coisa, isso não é meu. Enquanto você e eu não sermos gentis conosco mesmo, nós vamos sofrer bastante. E muitas vezes, o Espírito Santo não poderá operar nas nossas vidas. Porque ao operar nas nossas vidas, ele encontra uma barreira. Qual barreira que é essa? Você se colocando numa situação muito difícil. Você sendo o seu pior inimigo. Então seja gentil com você mesmo. Dê uma chance a você mesmo e deixe o Espírito Santo operar. Amém, queridos? Não é assim? Olha, a segunda coisa, valorize os seus pontos fortes. Muitas vezes não conseguimos seguir em frente com a vida porque achamos que comportamentos ruins e enganos nos definem. Todos cometemos erros e tais comportamentos não refletem os seus valores como pessoa. Aprenda a ver-se como uma pessoa separada dos erros que cometeu. Uma vez de focar apenas nos defeitos e nos erros, reconheça os pontos positivos. Sempre que se pegar remoendo erros do passado, pare, lembre-se de tudo que fez certo também. Porque a nossa tendência é focar nos pontos negativos, e eles gritam mais e nos culpam com frequência. Um mosquito enfeia todo o ambiente limpo. Procure matar o mosquito sem colocar fogo na casa. Você só tem coisa errada na sua vida? Você tem também coisa errada, mas não é só coisa errada. Certamente você serve, certamente você tem pontos que podem ser muito úteis para você mesmo, para as pessoas. Você e eu somos humanos, perfeito só Jesus. Jesus é perfeito. Nós erramos,
Vamos errar de novo? Vamos. Mas perfeito só Jesus. É Ele, né, que vem nos ajudar em nossas crises, em nossas angústias, em tudo que somos. Mas é Ele. Nós somos falhos. Totalmente falhos, né? Para algo dar certo, a gente não errar, todo mundo tem que acertar também. E todo mundo acertar é difícil, não é difícil? É que nem trânsito. Você imagina 50 carros numa via, todo mundo tem que fazer a coisa certa. E por que acontece uma bobagem? Porque alguém fez uma coisa errada. Né, Rafa? Ih, dormiu? Não é possível. Esse dia eu fui levar na escola, e eu tenho um vício muito mau, que é um lugar onde todos os carros param, mas não precisam parar, mas como todos param, passam na frente deles. Deu certo bastante tempo. Até umas semanas atrasadas aí, que eu fui fazer a mesma coisa, e um sujeito resolveu andar. Né? Aí deu aquela raspada, e sabe como é, né, irmão? Aquela câmera de carro, coisa nada, para, tira foto, coisa nada, tudo. Aí o cara desceu, eu desci, eu falei, não, tudo bem, está tudo certo, está tudo certo, já sei que eu estou errado, tira a foto, que eu já vou mandar consertar tudo, está tudo de boa. Já está tudo resolvido. Mas para tudo dar certo, todo mundo tem que fazer coisa certa. E todo mundo fazendo coisa certa, irmãos, é um milagre. Por isso um erra aqui, outro erra ali. Né? Não acontece. E por último, aceite suas imperfeições. É importante superar o perfeccionismo. O fato de reconhecer que fez algo errado já é uma vitória. Aceite que já cometeu enganos e que ninguém é capaz de ver tudo de uma vez só. A vida é como um jogo. Você está vendo o seu lance, mas não consegue ver o lance dos outros. Por isso é que você perde. É mais fácil acertar os erros quando se dispõe a aprender com eles. A importância do erro está na percepção de que aquilo não é a ausência de acerto. Errar é parte integrante do crescimento e, por consequência, da aprendizagem. Errar é humano, mas consertar é divino. Deus é o Deus que conserta todas as coisas. Moisés estava lá, e apesar do seu erro, Deus fez com que ele apontasse para o seu filho Jesus naquela cruz. E assim como Moisés bateu naquela rocha e saiu água, quando Jesus estava crucificado, antes de quebrarem as pernas dele, porque era o costume dos judeus quebrar as pernas para ver se eles realmente estavam mortos, o guarda foi e viu que Jesus já tinha morrido. Alguém disse, então fura. E eles furaram o lado esquerdo de Jesus. E quando furaram o lado esquerdo de Jesus, saiu água. Jorrou água do corpo de Jesus. Não jorra água de ninguém. É só daquele corpo, daquela vida, que jorrou água. E aquela água é o símbolo do Espírito Santo curador, é a água da vida, é a água que nos faz viver, a água que restaura. E ali foi mostrado toda a criatura. E os guardas olhando aquilo disseram, verdadeiramente este era filho de Deus. Porque Moisés havia mostrado que da rocha sairia água. A nossa rocha é Cristo Jesus. E da sua pessoa sai cura para as nossas vidas, para todas as espécies de males. E Ele não deseja que nós ficamos parados, infrutíferos, por causa dos erros do passado. Mas Ele quer nos fazer olhar para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E haverá então cura para todos nós. Amém, queridos? A palavra de Deus é maravilhosa. Eu quero orar com você nesta noite.